Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje uma síntese aqui dos tipos de fibras musculares. Então, nós basicamente temos três tipos de fibra muscular. A fibra muscular do tipo 1, a fibra muscular tipo 2A e a fibra muscular do tipo 2x. Elas são divididas desta forma, de uma forma mais didática. Na verdade, em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. E aí uma subdivisão aí da tipo 2 em A e X. Mas, claro que temos outros subtipos, e autores vão falar em 6, em 12 tipos de fibras musculares ou até mais, dependendo da miosina, dependendo de outras características dessas fibras. Tá? Como eu falei, didaticamente, elas são basicamente divididas em tipo 1 e tipo 2. A tipo 2, então tem dois subtipos, o A e o X. Com relação à cor da fibra, que é a principal característica dessa divisão, pelo menos a visível, a tipo 1 ela tem uma característica, uma cor vermelha, enquanto a tipo 2X ela tem a cor branca. Vejam bem que eu digo 2X, tem autores ainda que usam a nomenclatura 2B, mas para seres humanos a gente usa X, B para animais, em geral. Então, a 2A ela é uma fibra rosa. Por que ela é rosa? Porque ela é uma fibra intermediária entre a vermelha e a branca. Por que a fibra é vermelha? Porque ela tem bastante mioglobina, e aí a mioglobina é uma molécula semelhante à hemoglobina, só que a hemoglobina ela tem 4 unidades de ferro na sua molécula, enquanto a mioglobina tem uma, onde liga-se o oxigênio. Então ela tem uma capacidade de trabalhar com oxigênio, a fibra do tipo 1. E isso já nos mostra que ela é uma fibra aeróbia, de característica aeróbia. A fibra vermelha exatamente por causa do ferro presente. Logo, a gente percebe que na fibra branca há a ausência desse ferro, e ela é uma fibra de característica anaeróbia. E por que aqui é rosa, então? Porque a gente tem uma quantidade menor que aqui, menor que da vermelha, maior do que a branca. Tá? Então é uma fibra intermediária. Então, embora seja uma fibra do tipo 2, de característica anaeróbia, ela é uma fibra de uma boa resistência. Ela tem uma boa resistência aeróbia também. Por isso que a fibra do tipo 2A ela é a fibra tipo 2 treinada, porque esse treinamento desenvolve a resistência nela. Se ela é destreinada, como um sedentário, a maior parte das fibras elas vão ser do tipo 2X. Então a diferença entre elas é isso, é com relação à resistência. Por quê? Porque ambas, 2A e 2X, são fibras que têm força, têm potência, têm velocidade. São essas as características dessas fibras do tipo 2. Só que a 2A, então, ela tem essa diferença. É uma fibra 2X treinada em resistência. Okay? O treinamento, ele obviamente faz com que uma parte das suas fibras do tipo 2 passem a se apresentarem como 2A, uma parte das suas fibras 2X. Claro que uma parte das fibras 2X, elas nunca vão deixar de ser 2X, porque elas nunca vão ser treinadas em resistências. Elas sempre vão ser solicitadas só em momentos de altíssima intensidade. Então, como eu fiz num outro vídeo falando aí do princípio de Henneman,
né, o princípio do tamanho, a lei de Hahnemann, fala daquele recrutamento progressivo de unidades motoras. Então essas unidades motoras, né, das fibras musculares que tem esse tipo aqui, ó, 2x, são as últimas a serem recrutadas, são as maiores, as mais fortes, e elas acabam não sendo utilizadas de forma a ser exigidas em resistência. Então elas não vão se diferenciar em 2A. Elas realmente só são solicitadas em movimentos explosivos, né? Então uma boa parte das 2x sempre vão ser 2x. Mas entendam que com o treinamento eu consigo diferenciar uma parte dessas 2x em 2A, que são fibras 2 treinadas, ok? Com relação à velocidade de contração, se aqui são fibras velozes, aqui elas são fibras lentas. A contração é lenta, né? São fibras de alta resistência, são fibras aeróbias. Então as características delas são assim: fibras aeróbias de alta resistência, contração lenta. Nos Estados Unidos são as fibras slow, né? E as fibras 2 são as fast, são as fibras rápidas, ok? Então essas são as características principais, né? Contração rápida aqui, contração lenta lá. Essas fibras aqui, como eu falei, a gente não usa elas a todo momento. Por quê? Porque a gente precisa utilizar de força, de alta intensidade. Muitas pessoas passam, às vezes, semanas sem fazer um esforço elevado a ponto de recrutar essas unidades motoras. Então, esse tipo de fibra 2, ele tende à flacidez, né? Porque elas são pouco utilizadas, né? Então, se a pessoa não faz exercício de força, de alta intensidade, são fibras musculares que vão se tornando flácidas. Já as fibras do tipo 1, elas vão tender ao encurtamento muscular, porque são fibras posturais, são as primeiras a serem recrutadas sempre. Para manter as nossas posturas no dia a dia, elas estão o tempo todo sendo contraídas. Então elas são muito utilizadas. E em posições encurtadas, falta, né, de atividades com amplitude articular, né, de alongamento, elas tendem ao encurtamento muscular. Então quando a pessoa é sedentária, as fibras do tipo 2 elas tendem à flacidez, e as fibras do tipo 1 elas tendem ao encurtamento muscular, ok? Outra coisa, fibra do tipo 1, ela jamais será uma fibra do tipo 2 e vice-versa. Isso aqui não acontece. Por que não acontece? Porque o que determina que uma fibra seja do tipo 1 ou do tipo 2 é o neurônio motor, o motoneurônio, né? O neurônio motor, motoneurônio alfa. Esse motoneurônio, ele é do tipo 1 ou ele é do tipo 2 e ele vai determinar o padrão de contração, vai fazer com que a fibra muscular ela se apresente dessa forma ou desta forma. Eu não vou trocar meu neurônio motor com o treinamento físico. Então eu jamais vou transformar uma fibra tipo 1 em tipo 2 e vice-versa. Eu tenho ajustes, né? Eu faço com que a minha fibra tipo 1 hipertrofie, se torne mais forte. Eu faço com que a minha fibra tipo 2 se torne maior, mais resistente, né? Como eu estava falando, a gente consegue fazer com que ela se apresente no padrão A, que é um padrão mais resistente, a rosa, ok? Mas eu nunca vou trocar de fibra 1 para 2 e vice-versa. Tá certo? Bom, por hoje era isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.